Olá, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula sobre exercício físico e inflamação, exercício físico e sistema imunológico. Na primeira aula, a gente falou sobre sistema imunológico em um aspecto geral, falou sobre os seus componentes, sobre as suas células, as suas funções, as suas respostas mais frequentes, né, como que o sistema imunológico se organiza e combate os patógenos no nosso organismo. A gente falou também sobre a relação do exercício com o sistema imunológico, tanto no que diz respeito a uma sessão aguda quanto ao treinamento. Falamos também na relação do exercício físico com a incidência e a prevalência de infecções do trato respiratório superior, tanto de atletas quanto de indivíduos sedentários. Falamos, no final da primeira aula e já iniciando a segunda aula, sobre processo inflamatório e exercício, como que o sistema imunológico ele reage, a uma sessão de exercício físico, as microlesões geradas durante esta sessão, como que é todo o processo de reparo, síntese proteica para ganho de massa muscular, as vias envolvidas tanto no ganho e na síntese proteica, quanto na perda de massa muscular e na distrofia muscular. Falamos também sobre os medicamentos mais utilizados por praticantes de exercício físico que influenciam o sistema imunológico, e entre eles a classe de anti-inflamatórios. A gente frisou bastante os dois mais consumidos, o paracetamol e o ibuprofeno, a relação deles com o ganho ou com a perda de massa muscular ou de condicionamento, e hoje a gente vai finalizar falando sobre alimentos, exercício e imunidade. Em primeiro momento, a gente fala sobre os macronutrientes. Então, se a gente for para a literatura, a gente vai ver que a maioria dos estudos que relaciona exercício, sistema imunológico e macronutrientes, eles são a respeito de carboidratos, sobre a sua restrição e sobre a sua suplementação na prática esportiva. Então, a maioria dos estudos que trabalha com restrição de carboidratos aponta para uma diminuição na contagem e na função das células do sistema imunológico. Estudos que utilizam suplementação tanto de alimentos ricos em carboidratos quanto de preparações mostram que, quando consumido de forma adequada ou suplementado de forma adequada, os carboidratos eles podem melhorar a ação do sistema imunológico, tanto em atletas quanto na população em geral. Então, é muito importante que o indivíduo que faz atividade física, seja a modalidade qual for, né, tendo suas devidas particularidades e calculado, né, a sua demanda energética, deve ter, né, um suprimento adequado de carboidratos, né, que seja capaz de cumprir a demanda que esse indivíduo tem com suas atividades diárias e o gasto com exercício físico. Vale aquela recomendação de 50 a 60% do gasto energético total sendo proveniente, né, do volume energético total sendo proveniente de alimentos ricos em carboidratos. Quanto ao consumo de lipídios, aqui cabe ressaltar que deve-se ter um consumo adequado de alimentos que tenham os ácidos graxos essenciais, ômega 6 e ômega 3. O ômega 6 tão importante para a síntese do ácido araquidônico, que está envolvido na síntese de tromboxanos, leucotrienos e prostaglandinas, que estão envolvidos, são mediadores de respostas imunológicas, e o ômega 3, que está envolvido com a síntese de eucasionóides e citocinas, que tem função reguladora da resposta imunológica, principalmente anti-inflamatórias. Uh, a respeito de proteínas, então, é bem sabido tanto pela comunidade científica como pelos praticantes e pelos profissionais da área, né,
do movimento humano, nutricionistas e educadores físicos, que as proteínas são a base, né, para a síntese das miofibrilas, né, actina e miosina, que são a parte contrátil, né, os componentes contráteis da nossa musculatura, e que as proteínas são, né, elas são compostas de aminoácidos, e esses aminoácidos são fundamentais para a síntese de todas as proteínas do nosso organismo, entre elas as enzimas envolvidas tanto nos processos de desprende energético, quanto nos processos de síntese de, 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 de tecido muscular. Cabe a gente falar sobre micronutrientes. É importante que se tenha uma ingestão adequada de vitaminas e de minerais, pois eles são cofatores e coenzimas, tanto no nosso sistema musculoesquelético, quanto no nosso sistema nervoso central, quanto no nosso sistema imunológico e todos os outros tecidos. Então, vitaminas e minerais são essenciais para o bom funcionamento do exercício, para o bom funcionamento do organismo, e essenciais, né, para o praticante de atividade física das diversas modalidades, que tem que estar com os níveis adequados de todos esses micronutrientes, para que as vias e as rotas metabólicas envolvidas, tanto durante a atividade física quanto no reparo, funcionem de uma maneira eficiente, para que esse atleta ganhe condicionamento e aumente sua performance. Cabe salientar que o consumo de fibras ele é fundamental para um bom funcionamento do intestino. A gente vai ver mais para frente ali que o intestino ele é muito importante, porque é nele que se tem a síntese de alguns neurotransmissores, é nele que se tem a absorção dos macro e dos micronutrientes. Inclusive, a gente tem as fibras como reguladoras até da absorção de colesterol e de gorduras. Quanto mais fibras se consome, ou se consome num volume adequado, a gente tem uma menor absorção de gordura e de colesterol, e aí uma melhora na saúde e na performance. Aqui a gente fala um pouco sobre os fatores que podem influenciar a resposta imunológica, principalmente relacionada aos hormônios do estresse na prática de exercício físico. Então, uma nutrição inadequada, ela engloba o balanço energético negativo, visto que atletas fazem dietas restritivas, às vezes até para bater o peso, né? Que esportes como a luta, a gente já tinha comentado antes, né, ou até o fisiculturismo, né, para se manter dentro de determinadas categorias, os atletas precisam fazer uma restrição energética antes da pesagem da competição, e isso pode, né, diminuir, né, o funcionamento, né, do sistema imunológico. Então, a gente já fala da restrição de carboidratos, desidratação, então, alguns atletas deixam de consumir líquidos da forma adequada, comprometendo, né, todo o sistema de controle, né, e equilíbrio de fluidos nas células corporais, que é determinado, né, pelo consumo de líquidos, consumo de água. Deficiência de alguns micronutrientes, então, por restrição dietética, por alguma prática, ou até por uma deficiência de micronutrientes nos alimentos ingeridos, ou até no solo de determinadas regiões do planeta, os atletas podem ter deficiência de micronutrientes, desequilíbrios de aminoácidos. Então, a gente pode pegar como exemplo os atletas que decidem, né, não consumir proteína animal. Esses devem ter uma dieta mais variada para conseguir atingir, né, os níveis de aminoácidos necessários para a síntese proteica e ganho de condicionamento.
Então, às vezes, eles não têm a orientação adequada e acabam tendo esse desequilíbrio. O próprio estresse, né, do treinamento, da carga de treino ou do período competitivo, ele pode causar um desequilíbrio e afetar o sistema imunológico. E outros agentes estressores, né, como psicológicos e ambientais, até a limpeza do ambiente de treino ou da residência ou do local onde os atletas frequentam influencia em cima disso. A gente pode ver, né? Acabamos de passar por uma pandemia e sentimos na pele os efeitos, né, que o ambiente podem exercer, tanto na nossa resposta funcional, quanto na nossa resposta psicológica. Todos esses fatores aí, eles influenciam para um aumento dos hormônios do estresse e influenciam o nosso eixo hipotálamo e hipófise adrenal, aumentando os níveis séricos de adrenalina, noradrenalina, o hormônio adrenocorticotrófico, o cortisol, o glucagon. Então, aqui a gente tem uma, uma mistura, né, uma sinergia de ação que faz com que o indivíduo perca a massa muscular, aumente o estresse e diminua a sua performance, tanto física quanto mental. Então, esses hormônios aumentados, eles diminuem os hormônios anabólicos, né? A insulina e a testosterona, que são tão importantes para o ganho de massa muscular, são super importantes para o processo de reparo da musculatura e ganho de condicionamento físico. Muito se fala e a gente vê disponíveis no mercado vários suplementos que prometem melhorar a imunidade, tanto de indivíduos, né, normais, né, indivíduos simples mortais, como de atletas. Então, a gente tem vários minerais e vitaminas que prometem melhorar a imunidade e a performance. Só que o que que os estudos mostram? Os estudos mostram que atletas saudáveis e bem nutridos não se beneficiam do consumo desses suplementos multivitamínicos. O que que eu estou dizendo? Que eles não servem para nada? Não. Mas que se o atleta ele tiver uma alimentação adequada e balanceada, ele não precisa consumir esse tipo de suplemento. E esse tipo de suplemento ele deve ficar para indivíduos que têm alguma deficiência por falta de acesso aos alimentos, ou algum problema de absorção, ou algum problema clínico, né, personalizado e individualizado relacionado a alguns indivíduos. Outros suplementos e componentes nutricionais que podem afetar o sistema imunológico. Flavonoides e polifenóis, né, são compostos aí que estão presentes em alguns alimentos, como o, os, o suco de uva, o chocolate. Uh, Eles se mostraram benéficos, mostraram a função bioativa que poderia melhorar a saúde e a performance de atletas. O problema é que, quando consumido em um suplemento, eles têm doses muito mais altas do que quando consumido nos alimentos. Então, assim, é bem recomendável pela literatura que se consuma alimentos ricos em flavonoides e polifenóis, como alimentos de origem in natura. Então, a gente vê lá a laranja, a uva, o próprio chocolate, 70% cacau, ele traz benefícios. Só que o mercado tem vários suplementos. E o suplemento, como tem numa dose muito maior, às vezes ele acaba não tendo o efeito desejado e gerando até alguns efeitos indesejáveis. Tem alguns estudos que mostram que indivíduos que consomem determinados suplementos podem até problemas como má formação fetal, entre outros. Os suplementos, né, a gente falou sobre os ácidos graxos poliinsaturados, ômega 3 e ômega 6. Eles
como a gente falou antes, uma ingestão adequada desses ácidos graxos proporciona um equilíbrio e uma resposta imunológica, uma resposta imunológica mais adequada, né? Mais saudável. Só que volta ao mesma questão dos flavonoides e polifenóis. O consumo de alimentos ricos em ômega 3 e ômega 6, assim como peixes e óleos vegetais, ele já supre a demanda que o nosso corpo tem por esses nutrientes para que a gente tenha a nossa função preservada, né, e de uma maneira ótima. Então, os suplementos eles só devem ser consumidos se o indivíduo não tiver acesso a esses alimentos. Alguns extratos de planta, se fala muito em algas, pelo seu alto teor de vitaminas e minerais. Quando consumidas na alimentação, na forma de saladas ou preparações, podem trazer algum benefício. Agora, quando consumidos em fórmulas ou suplementos, a mesma coisa dos polifenóis e dos ácidos graxos poliinsaturados. Eles têm uma concentração muito alta, que muitas vezes não é absorvida, muitas vezes não consegue exercer a função bioativa da forma adequada e pode trazer até algum problema. A suplementação de alguns aminoácidos, aí a gente pode trazer a glutamina, que foi prescrita por muito tempo, inclusive eu, né, há uns anos atrás, aproximadamente 7 anos atrás, na minha prática clínica, eu prescrevia bastante, pois os estudos da época, eles apontavam que células do sistema imunológico e enterócitos, as células do nosso estômago, eram exímios consumidores de glutamina. Então, o que que se teve? A ideia simplista de que, suplementando a glutamina, a gente melhoraria a função do sistema imunológico. Só que o que que aconteceu? Passados aí alguns anos, novos estudos foram sendo feitos e foram se mostrando que a suplementação da glutamina, ela não trazia benefício para o indivíduo, que era muito mais interessante o indivíduo consumir um suplemento de proteína completa, como as proteínas do soro do leite ou até as proteínas vegetais de ervilha, de arroz, tá? Do que consumir a glutamina, que em si é um aminoácido que é sintetizado facilmente pelo nosso corpo, através de outros aminoácidos. Então, ah, uma visão geral que a gente deve ter sobre suplementos, imunidade ou suplementos e a própria performance atlética é de que antes de consumi-los, deve-se fazer um planejamento alimentar criterioso, tá? Onde a gente consiga selecionar alimentos que tenham todos os nutrientes que a gente precisa para ganho de performance ou para saúde, e se dentre o consumo desses alimentos a gente não conseguir realmente obter tudo que a gente precisa da dieta, a gente pensa em um suplemento, mas isso sempre deve ser monitorado, acompanhado e avaliado por um profissional competente, junto com a equipe técnica e junto com o atleta, pois isso é algo que precisa de muito senso crítico entre o que se tem na literatura, entre o que o atleta está sentindo com os treinos e com o consumo do suplemento. Um outro assunto que está muito na moda agora e é super importante é a relação do intestino com o sistema imunológico, com o exercício, e do intestino com o nosso sistema nervoso central. Então, o nosso intestino, ele é o local de digestão e de absorção de tanto de macro quanto de micronutrientes. Nele se absorve monossacarídeos, entre eles a glicose, a frutose e a galactose, os ácidos graxos, os aminoácidos, as vitaminas, os minerais e os compostos bioativos que a gente tinha falado. O intestino, como ele é uma porta de entrada, né, do nosso corpo para
para substâncias e agentes externos, ele concentra aproximadamente 70% do nosso sistema imunológico. Então, tem muita célula do sistema imunológico no nosso intestino, né, justamente para controlar, né, esses elementos que vêm de fora do nosso organismo através, né, do nosso trato gastrointestinal. No nosso intestino, a gente tem a nossa microbiota, que são os micro-organismos que habitam, né, o, o nosso intestino. Ah, a gente atualmente já sabe que se tem mais micro-organismos no nosso corpo do que células, então a grande maioria deles está no nosso intestino e eles formam a nossa microbiota. A nossa microbiota tem ah, micro-organismos benéficos, que são simbióticos, que trazem benefícios para si próprios e trazem benefícios para nós. E tem micro-organismos que são oportunistas e são maléficos para a nossa função e para o nosso organismo. Só que os benéficos, eles estão envolvidos na síntese de vitaminas, ácidos graxos de cadeia curta, neurotransmissores, e eles também regulam, né, a, a proliferação dos micro-organismos patogênicos. Hoje os estudos já mostram que os estudos de microbiota de indivíduos, eles mostram que a microbiota de atletas ela é diferente em relação a indivíduos sedentários. E que a microbiota de atletas, eles têm uma maior diversidade de micro-organismos e se associa essa maior diversidade ao consumo de proteínas. Então, uh, pode-se dizer que a microbiota de atletas ela é mais saudável que de indivíduos sedentários. E se ainda não seja permitido falar que ela é mais saudável, ela é pelo menos diferente e tende a ser mais benéfica, né? Tende a ser mais saudável que a de indivíduos sedentários. Isso é um posicionamento da Sociedade Internacional de de nutrição esportiva. Uh, então, esses micro-organismos benéficos, né, eles são micro-organismos vivos e eles são chamados de probióticos, né? Eles são micro-organismos vivos que oferecem benefícios à saúde do hospedeiro, desde que eles estejam na cepa e na dosagem adequada. Esses micro-organismos chamados de prebióticos são benéficos, eles se alimentam de fibras, né, que são indigeríveis para nós, né, mas são digeríveis para eles, e essas fibras são chamados prebióticos, seriam os alimentos dos micro-organismos vivos benéficos, né? Eles trazem benefício para a saúde do hospedeiro. Então, muito se fala em consumo de probióticos. A gente tem vários produtos no mercado, a gente tem vários profissionais já prescrevendo eles, só que a gente tem que ter bastante cuidado, porque tem que ser prescrito, né, a cepa adequada, na dosagem adequada. Então, a mesma questão que eu falei a respeito dos suplementos, né? Então, deve-se avaliar a atividade física, deve-se avaliar a ingestão alimentar do atleta para que se tome a decisão adequada na hora de prescrever o suplemento. Normalmente, indivíduos que consomem alimentos in natura, como frutas, legumes e verduras em todas as refeições do dia, já têm os probióticos necessários, né, para melhorar o ambiente intestinal.
Então, esses indivíduos não teriam a necessidade de consumir probióticos. O consumo de probióticos, ele pode trazer alguns malefícios se feito de maneira inadequada, né? Eles podem causar prisão de ventre, podem dar desconforto. Então, é muito importante que o profissional que esteja envolvido com a prescrição de probióticos, ele tenha um devido conhecimento sobre o assunto e um conhecimento do seu paciente, ele faça uma avaliação individualizada para tomar a decisão de prescrever ou não. Esse artigo ele é muito interessante, ele foi publicado na revista Nutrients, ele analisou vários estudos que mediram efeitos da dieta ocidental e a dieta ocidental clássica, né, baseada em alimentos de panificação e alimentos de origem animal, com a dieta plant-based, né, baseada em frutas, legumes e vegetais. E aí os autores, eles viram que indivíduos que consomem uma dieta ocidental, né, a dieta de cafeteria que seja, né, uma dieta rica em gordura, eles têm uma resposta fisiológica intestinal aonde eles têm um aumento das bactérias oportunistas e maléficas, aquelas que a gente falou, um aumento do LPS e das citocinas inflamatórias, né, no trato gastrointestinal e uma diminuição nas bactérias benéficas e nos ácidos graxos de cadeia curta, que são aqueles que auxiliam no funcionamento, né, do intestino e até podem auxiliar no combate, no controle da obesidade. Então, essa dieta ocidental, ela aumenta o risco, né, nutricional de desenvolvimento de doenças crônicas, como diabetes, síndrome metabólicas, né, doenças cardiovasculares e todas aquelas doenças crônicas não transmissíveis que a gente já falou antes. Enquanto que a dieta baseada em frutas, legumes e vegetais, a dieta plant-based, ela diminui, né, as bactérias oportunistas, diminui o LPS e as citocinas inflamatórias e aumenta a concentração de bactérias benéficas, diminuindo o risco nutricional, né, relacionado com as doenças crônicas não transmissíveis. Então, depois da gente saber que atletas, eles têm uma diversidade microbiológica melhor do que indivíduos sedentários. E depois de saber que indivíduos que consomem uma dieta ocidental, uh, eles têm uma diminuição na saúde intestinal e indivíduos que consomem uma dieta baseada em frutas, legumes e vegetais, eles têm uma melhora da saúde intestinal, cabe a nós ver que praticar exercício regularmente melhora a diversidade, melhora a saúde intestinal. Consumir uma dieta baseada em frutas, legumes e verduras melhora a nossa saúde intestinal. Então, o casamento, né, da prática regular de atividade física com o consumo regular de frutas, legumes e vegetais é perfeito, e muito benéfico para a nossa saúde intestinal. Tá? Então, melhora, né, a nossa concentração probiótica, né, por consequência, melhora a nossa absorção de nutrientes, melhora a atividade do nosso sistema imunológico, melhora a nossa saúde e melhora o condicionamento físico em geral, melhora a performance atlética. Então, quem faz exercício regularmente e consome uma dieta rica em frutas, legumes e vegetais, possivelmente tem um bom funcionamento intestinal, não precisa consumir probióticos, nem suplementos.
Para finalizar aqui, eu achei importante trazer, né, essa figura aqui que nos mostra, né, as desordens metabólicas que são ocasionadas pelo sedentarismo, pela dieta hipercalórica rica em gorduras saturadas. Por quê? Hoje em dia, muito se fala em alimentos inflamatórios. Então, a mídia e os profissionais aí, eles estão crucificando determinados alimentos e dizendo que eles causam um processo inflamatório. O que metabolicamente, bioquimicamente não é verdade, porque o que causa o processo inflamatório é o consumo de uma dieta rica em alimentos de alta densidade energética, como, né, gordura saturada ou, né, ah, alimentos com alta densidade energética, como carboidratos refinados, né, e adicionados de açúcar e de farinhas, junto com o sedentarismo que levam à obesidade. A obesidade leva a um aumento do tecido adiposo branco, e aí o tecido adiposo branco, sim, que aumenta o estresse oxidativo e aumenta a inflamação, aumenta o fator de transcrição, IKKB, né? Diminui o IKKB alfa, né? Que é anti-inflamatório, aumenta o fator de transcrição, NF-κB, que aumenta, né, vários proteínas e fatores de transcrição que são um, estão relacionados com a aterogênese, que é a formação de placa de gordura na parede dos nossos vasos, que está ligado, né, com os acidentes vasculares cerebrais e com o infarto agudo do miocárdio, né, com o aumento de citocinas inflamatórias, como fator de necrose tumoral alfa, interleucina 6 liberada por macrófagos, interleucina 1 beta, né, e toll-like receptors, que vão aumentar cascatas inflamatórias, que vão aumentar a resistência à insulina, né, que vão aumentar a resistência à leptina, que tendo como, né, um resultado, um aumento das espécies reativas de oxigênio, né, aumento do estresse oxidativo, que aumenta a lesão de componentes celulares que podem levar a doenças crônicas, inclusive no nosso sistema nervoso central, como o Alzheimer e o Parkinson, um aumento da inflamação sistêmica, um aumento da sinalização redox, uma alteração da expressão gênica e um aumento das patologias. Então, não é um alimento que inflama, e sim, né, a junção de alguns fatores e de um estilo de vida sedentário com alimentos de alta densidade energética que aumentam o tecido adiposo e desencadeiam esse processo inflamatório. Então, a obesidade, né, como a gente viu na outra figura e resume nessa, ela aumenta, né, tanto o tamanho, né, quanto o número de adipócitos, né, de hipertrofia e hiperplasia de tecido adiposo branco, que isso aumenta o recrutamento de células do sistema imunológico, macrófagos, né, o ganho do peso, né, aumenta a concentração desse tecido adiposo. Essas células do sistema imunológico, elas se aderem ao tecido adiposo e tornam o tecido adiposo, principalmente o visceral, um tecido inflamado. E esse tecido inflamado que vai liberar aquelas citocinas, que no caso, quando liberados por esse tecido, são adipocinas, como a resistina, que está relacionado com o aumento da pressão arterial, a diminuição da adiponectina, que está relacionado a uma diminuição de gasto energético, um aumento de citocinas pró-inflamatórias, fator de necrose tumoral alfa, interleucina 6 e outros, entre outras citocinas, o aumento dos ácidos graxos livres circulantes, que daí pode desencadear em aumento de lipoproteínas ou em deposição de gordura em outros tecidos, que ocasiona, né, resistência à insulina
e vários problemas relacionados à síndrome metabólica e às doenças crônicas não transmissíveis. Esse excesso de tecido adiposo, né, originado pelo sedentarismo e pelo consumo de alimentos de alta densidade energética, ele desregula nosso principal regulador de biogênese mitocondrial, fosforilação oxidativa e defesas antioxidantes, que é o PGC1-alfa. Então, o PGC1-alfa, ele regula essas funções que eu acabei de citar, e a diminuição dele pelo aumento da inflamação, né, ele causa problemas em vários tecidos, como o tecido endotelial, onde se tem uma maior produção de espécie reativa de oxigênio, uma maior inflamação, uma diminuição de morte celular e um aumento da hipertrofia vascular. E isso aqui, né, vai criando células esponjosas e aumentando o processo de aterogênese, que em períodos, né, mais avançados podem, suprimir, ah, que podem diminuir o suprimento de sangue, né, para pequenos vasos do cérebro ou do próprio miocárdio e desencadear acidente vascular encefálico ou infarto agudo do miocárdio. No nosso fígado, então diminui o transporte de glicose, tá? Diminui a sensibilidade à insulina, diminui a fosforilação oxidativa, aumenta o acúmulo de lipídios no fígado, né, favorecendo o aparecimento e a síntese de gordura no fígado, né, tendo o fígado gorduroso, doença hepática não alcoólica, né, que é o aumento de gordura no fígado, que pode levar a uma cirrose e perda de função, aumento de espécie reativa de oxigênio, aumento de inflamação, que vai diminuindo a função desse órgão tão importante. No sistema nervoso central, no cérebro, a mesma coisa, aumenta a concentração de espécies ativas de oxigênio, diminui a função mitocondrial, aumento de apoptose, que é a morte celular programada, e uma diminuição, um aumento, né, da excitocicidade, que podem desencadear as doenças crônicas, entre elas, né, das mais conhecidas, demência, o Alzheimer e o mal de Parkinson. Uma diminuição dele no músculo esquelético, diminui o transporte de glicose, diminui a oxidação de ácidos graxos, aumento da resistência à insulina, então diminui o transporte de glicose para dentro do músculo, um aumento da fissão mitocondrial, um aumento da inflamação, perda de função muscular, né? Para um indivíduo normal, isso aí gera incapacidade, para um atleta, então, dá uma perda de performance imensa. Né? No coração, se tem uma diminuição na oxidação de ácidos graxos, que são importantes para suprir a energia, a demanda energética desse órgão que contrai 72 vezes por minuto, né? Uma diminuição na produção de ATP, uma diminuição na biogênese mitocondrial, um aumento do estresse oxidativo, como nos outros tecidos, né? Um aumento das espécies ativas de oxigênio, uma diminuição da resposta contrátil e uma diminuição do trabalho cardíaco. Tecido adiposo, a mesma coisa, diminuição da fosforilação oxidativa, uma diminuição da biogênese mitocondrial, um aumento da resistência à insulina, um aumento das espécies ativas de oxigênio e um aumento da inflamação. Então, estamos assim finalizando essa aula de imunidade e exercício. Eu gostaria muito de agradecer, né, a atenção de vocês. Deixo aqui o Instagram do nosso laboratório, o Instagram da Rede Doha de Brasil, que é a nossa linha de pesquisa, aonde se divulgam, né, todos os trabalhos que se tem relacionados às origens desenvolvimentistas da saúde e a doença, né, programação metabólica, e o meu Instagram aqui embaixo. Se vocês quiserem fazer contato, não entenderam alguma coisa da aula, querem saber sobre algum outro assunto, eu estou à disposição, tá? Muito obrigado, tá? E até uma próxima.